Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Nós estamos em mais um estudo de doutrina, onde hoje nós meditaremos na pergunta número 21 do breve catecismo, dando continuidade aos nossos estudos. Da última feita, meditamos na pergunta de número 20, que nós vimos que a gente vinha vendo, né, nos últimos dias, nosso estado, que o homem chegou de pecado, de miséria. Mas a pergunta número 20, ela nos dá um lampejo de esperança. Exatamente, deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? E nós vimos que não. Deus não nos deixou perecer nesse estado, mas Ele nos salvou por meio de um Redentor. E a pergunta de número 21, irmãos, ela vai tentar nos levar a definir melhor quem é esse Redentor. A pergunta é, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Quem é? A resposta diz o seguinte: o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi, e continua a ser, Deus e homem, em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Amém, meus irmãos. Vamos orar pedindo a Deus entendimento dessa rica doutrina. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida da Tua igreja, Senhor. Mais um culto de doutrina, mais um momento que temos o privilégio de aprender mais da Tua palavra, Senhor, de sermos edificados. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia a crescermos, Pai, em sabedoria e graça. Abençoa a Tua igreja, Pai, aqueles irmãos que estão padecendo dificuldades em meio a toda essa crise. Ó Deus, seja com eles, derrama da Tua graça. Ó Pai, que a Tua igreja seja reavivada no Senhor, Pai. Ó Deus, nós ansiamos, Pai, por estarmos de volta juntos, Pai, em comunhão, reunidos no templo, Pai. Ó Pai, provê todas as coisas para que isso aconteça o quanto antes. Nós ansiamos por isso, Pai. Nós temos saudades do templo, como diz o salmista. Temos saudade de estar reunidos na Tua casa, Senhor. Ó Pai, abençoa, Deus, esse estudo de doutrina. Ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração, Pai, para que venhamos a contemplar as maravilhas da Tua lei. É o que nós te rogamos, ó Deus, seja com a Tua querida igreja. Em nome de Jesus, amém. Então, amados irmãos, a pergunta de número 21, então, quem é o Redentor? Quem é esse Redentor que nos salvou? Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Você vê que, com muita sabedoria aqui, né, o catecismo, ele já define. Ele diz que esse Redentor, veja, quem é o Redentor dos eleitos de Deus. Ele não é Redentor da humanidade inteira. Ele não é o Redentor de todos os homens. Ele não morreu na cruz por todos, mas por aqueles que o Pai lhe deu. Isso me lembra a um livro, se eu não me engano, de John Owen, eu acredito, é o autor, que é Por quem Cristo morreu? É uma pergunta o título do livro. Por quem Cristo morreu? Ele morreu pelos seus eleitos, aqueles que o Pai o deu. Ele disse, eu jamais lançarei fora, eles são meus. Então vejam, irmãos, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? A resposta, o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Veja, não há outro, é isso que o catecismo está dizendo, não há outro Redentor, Ele é o nosso Redentor, é Jesus Cristo, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, dizem Atos dos Apóstolos, senão o nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele morreu na cruz por nós. Então vejam, ele continua a resposta dizendo, o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. E assim foi, e continua a ser, Deus e homem, em duas naturezas distintas
e uma só pessoa para sempre. Meus irmãos, talvez você não tenha tanta dificuldade de ouvir isso que acabamos de definir. Porque hoje essa doutrina já foi muito bem estabelecida durante a história da igreja, não é verdade? A dupla natureza de Cristo, né? Por assim dizer. Mas se vocês for estudar um pouquinho de história e você caminhar lá na história do cristianismo, a história da igreja, você vai ver que teve muito problema quanto a isso. Houve muitas discussões, muitos debates, se Cristo era Deus ou se Cristo era homem. Se ele era Deus, então ele... Aí começava toda aquela discussão. Ele não pode ser homem porque então ele não deixaria de ser Deus. Até chegar nesse entendimento de que não, ele possuía essas duas naturezas. Vamos ver isso então. Sendo eterno Filho de Deus, se fez homem. Então você parte do princípio, você precisa entender que ele é eternamente Deus. Ele foi eternamente gerado pelo Pai, a nossa confissão de fé vai dizer isso. Ele já estava ali desde a eternidade com Deus, ele era um com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver lá em Gênesis, no início da criação, nós vimos, né? Quando Deus vai criar o homem, ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você vai ver também que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Então você vai entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vejam, já estavam ali na eternidade. Ele é o eterno Filho de Deus. Hebreus também vai dizer isso, vai dizer essa ideia de que ele é a exegese de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, ele é Deus por natureza. Ele é divino. Então não há dúvidas disso, irmãos, ele é 100% Deus. Mas esse Deus, esse ser divino, que é igual ao Pai, veja, o Filho, em poder, em glória, em substância, ele se fez homem. Você percebe? Então, ele já era eternamente Deus e ele, num momento do tempo, da história, ele veio ao mundo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João vai dizer isso. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse Deus, meus irmãos, eterno, ele se encarnou, ele se fez homem, ele nasceu, ele foi gerado, né, pelo Espírito Santo dentro do ventre da Virgem Maria, e ele se encarnou, ele nasceu na manjedoura, ele cresceu na carpintaria, e ele habitou entre nós. E ele fez, quando chegou o devido tempo, veja, ele cresceu em conhecimento, em sabedoria e graça, e no devido tempo ele começou a exercer o seu ministério público. E ele fez prodígios e milagres, e ele proclamou o reino de Deus aqui na terra, ele anunciou o evangelho, e ele disse que ele era o Salvador, ele é o Filho do homem que veio para buscar e salvar o perdido. Então esse Deus, ele se fez homem. E vejam, continua a resposta do catecismo dizendo, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas em uma só pessoa para sempre. Aqui estava o grande problema, meus irmãos, na história da igreja, que muitos teólogos não entenderam a princípio, mas Deus nos deu a graça de entender isso, de ter essa doutrina muito sólida hoje. É a ideia de que, veja, assim foi, veja, as duas naturezas, e continua a ser, vejam, naturezas distintas, ele é 100% Deus, ele é 100% homem, mas é uma só pessoa. Duas naturezas em uma só pessoa, para sempre. Não são duas pessoas distintas. É uma só pessoa onde habita duas naturezas.
É difícil de compreender. Isso é mais um mistério aí da teologia, meus irmãos, que a gente entende porque as Escrituras Sagradas vão nos mostrar isso de maneira muito clara e a gente, então, tem isso como verdade, mas a gente não entende em sua plenitude. É que nem a ideia lá da Trindade, né? As Escrituras mostram que o Pai, o Filho e o Espírito, mas que é um só Deus, mas como é que três é um? Isso não cabe na nossa matemática. Como é que duas naturezas habitam uma só pessoa? A gente entra em crise se a gente for tentar ficar matutando nisso, mas é isso que a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, de maneira muito clara. Então, vejam, é interessante porque ele coloca e assim foi e continua a ser, Deus e homem. Então isso pode nos levar àquela pergunta, né? Mas veja, depois que Cristo foi crucificado, né? Fez toda a sua obra e ele ascendeu aos céus, está à destra do Pai, a mão direita do Pai, e ele, veja, então ele ainda continua a ser homem, agora ele é só Deus. Esse tipo de pergunta é muito recorrente quanto a isso. É muito recorrente quando estudamos esse assunto. Então agora algumas pessoas podem pensar, ele é só Deus, ele não é mais homem. Aí você precisa pensar um pouco aqui, meus irmãos, por que ele precisava ser Deus e por que ele precisava ser homem. E aí então você vai entender por que ele continua a ser essas duas coisas, essas duas naturezas. Ele precisava ser Deus, meus irmãos, primeiro, porque, veja, vocês devem lembrar aqui do pacto que Deus fez com o homem, com Adão. Primeiro Adão, né? Ele falhou. Nós já vimos estudando o pacto. E ele falhou, ele comeu do fruto proibido. Então, era necessário agora, Deus promete enviar um segundo Adão, um substituto. E ele precisava cumprir esse pacto perfeitamente para que nós pudéssemos ser salvos. Então, alguém que poderia fazer isso perfeitamente, só Deus poderia. Se fosse outro homem lá, a tentar substituir Adão, outro mero homem, o que é que aconteceria? Ele iria falhar do mesmo jeito, até porque agora a natureza do homem está pecaminosa, já é tendenciosa para o pecado, corrompida. Então não havia jeito algum, esperança alguma de um outro homem cumprir esse pacto perfeitamente. Então precisava ser Deus, porque precisava ser santo, perfeito, sem mácula. Segundo, por que ele precisava ser homem? Exatamente para nos representar a nossa natureza, a humanidade. O pacto foi feito com um homem, com Adão. Então, segundo Adão, por isso que ele é chamado assim nas Escrituras, o segundo Adão agora é enviado para substituir aquele primeiro que falhou. Então ele precisava ser homem também porque ele seria o nosso representante diante de Deus, representante da humanidade. E ele precisava padecer e sofrer tudo o que ele sofreu e derramar o seu sangue no madeiro por nós. Então, Deus e homem, entenderam? Então, por que ele continua a ser Deus e homem? Veja, ele cumpriu a sua obra, ele ascendeu aos céus, mas diante de Deus nos céus ele continua sendo o nosso representante, representando a nossa natureza, e por isso Hebreus vai dizer que ele continua a interceder sempre por nós, porque ele ainda continua com as duas naturezas. E para sempre, assim será. Então vamos ver, meus irmãos, tendo explicado toda base da doutrina, vamos ver alguns textos bíblicos. 1 Timóteo 2,5, abra comigo. 1 Timóteo 2,5, se você abrir comigo. Primeira Timóteo 2,5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador. É por isso que a gente vai dizer, ele é o único redentor dos eleitos de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Somente ele. João 1,14, veja comigo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Texto muito bem conhecido, vai falando exatamente sobre a eternidade dele no princípio.
partir do verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então está falando de Cristo, a palavra, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito se fez. Agora vá comigo para o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus eterno e Ele habitou entre nós. Ele se fez homem no momento da história. Romanos 9,5, veja agora comigo. Romanos capítulo 9, verso 5, diz o seguinte: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Veja agora Colossenses 2,9. Avança aí comigo. Colossenses 2,9, uma carta extremamente cristológica, essa carta aos Colossenses. Colossenses 2,9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está falando de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque ele é Deus verdadeiro, Deus eterno. Ele é um com o Pai. Agora veja comigo Hebreus 13:8, último texto. Hebreus capítulo 13, logo antes de Tiago. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz o seguinte: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele é o mesmo, meus irmãos, e será para sempre. Ele não muda. Ele é Deus eterno que se fez homem, habitou entre nós, e ele ascendeu aos céus, mas ele continua a interceder por mim e pela sua vida. Ele é o nosso Deus, é o nosso Redentor. Esse é o nosso Redentor, que pagou no madeiro pela mim e pela sua vida. Pagou com sangue. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar um pouco mais, Senhor, por crescermos hoje um pouco mais, ó Deus. Ó Pai, abençoa a nossa igreja, Pai. Seja conosco, nos ajuda a crescer na caminhada cristã, nessa caminhada de fé. Quanto mais conhecermos a Tua palavra, as Tuas doutrinas, as Tuas promessas, mais nós teremos confiança em Ti, mais teremos intimidade com o Senhor, mais nós cresceremos em maturidade espiritual, Senhor. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos dedicarmos à Tua palavra, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu.